Fala galera, e aí? Vamos dar sequência aos nossos estudos sobre o Império Colonial Espanhol, né? Nós estávamos falando no vídeo anterior, encerramos trabalhando um pouco da estrutura administrativa desse império. Hoje vamos falar de alguns aspectos econômicos, né? Da economia colonial. Primeiramente, cria-se uma impressão, né, de que a economia colonial do Império Espanhol ela se baseia exclusivamente na mineração, né, na riqueza mineral. E não é só isso, né? A gente vai observar que, paralelo à mineração, outras atividades econômicas elas vão surgir, como por exemplo a plantation, né? O sistema de plantation que foi muito usado, por exemplo, nos primeiros séculos, né, de exploração colonial do Brasil. Também vai estar presente no Império Colonial Espanhol, tá? Plantation, só lembrando esse conceito, latifúndio, monocultor, agroexportador de gêneros tropicais, com mão de obra escrava, né? No caso da América Espanhola, nós vamos ver que essa mão de obra escrava nem sempre é escrava, enfim, nós vamos discutir isso daqui a pouco, tá? Quais são os principais cultivos dessas plantations espanholas? Cana-de-açúcar, o tabaco, o algodão, né? A cana-de-açúcar e o tabaco na região do Caribe, né? Durante muito tempo foi um produto largamente explorado. No século XIX nós tivemos ali o café na Colômbia, no Equador, tá? Então há também essa produção agrícola, né? Dentro desse território espanhol. Uma outra questão que nós temos que observar e deixar claro em relação à mão de obra. Diferentemente da América Portuguesa, que utilizou a mão de obra escrava africana em larga escala, em grande quantidade, né? Isso não ocorreu na Espanha, nos territórios espanhóis, na América. Houve uma predileção pela mão de obra indígena, tá? E é importante, por quê? Você saber isso, que vira e mexe cai nos vestibulares, né? Então, essa diferença, né, desse sistema colonial português para o colonial espanhol, tá? Na verdade, como você tinha duas grandes civilizações aqui na América, os astecas, né, na América do Norte, Central, e os incas na América do Sul, já existiam dentro dessas civilizações sistemas de servidão coletiva e de exploração de mão de obra. Os espanhóis, eles adaptaram esses sistemas à sua realidade econômica, tá? Então eles se apropriaram dessas estruturas que já existiam na América pré-colombiana para poder explorar essa mão de obra. Por exemplo, a mita, né? A mita, que era um sistema de trabalho compulsório criado pelos incas, foi reincorporado, né, estabelecido pelos espanhóis. Então, principalmente esse tipo de trabalho dedicado à mineração, né, de tempos em tempos havia ali um sorteio entre as tribos, né, os aglomerados indígenas, que tinham que sortear o número de pessoas, de trabalhadores, para se dedicar à mineração nas minas de prata, principalmente, né? Então, um trabalho compulsório. Eles recebiam uma remuneração baixíssima por esse trabalho, né? E havia essa rotatividade, né? Essa constante mudança, né, desses trabalhadores que estavam ali se dedicando a essa atividade. O outro sistema muito utilizado na América Espanhola foi a encomienda, né? O que significa esse termo? A partir de 1512, o espanhol ia à casa de contratação, né, se estabelecia como encomendeiro. Então ele podia utilizar a mão de obra indígena, explorar essa mão de obra indígena. Em troca, ele tinha que catequizar, né, cristianizar, civilizar esse nativo, tá? Essa mão de obra foi principalmente utilizada nas atividades agrícolas, tá? Mas também foi utilizada na mineração. Então você tinha esses dois grandes sistemas sendo utilizados aqui. Isso significa que não houve mão de obra escrava africana? Houve. Você tem certas
regiões, que o Império Colonial Espanhol ele é muito vasto. Se você pega na região do Caribe, por exemplo, ali predomina a mão de obra escrava africana. Até porque os povos caribes eles foram dizimados, né? Foram os primeiros povos conquistados ali, né? Pelos espanhóis. Então, assim, mas predominantemente uma mão de obra indígena dentro do sistema colonial espanhol, tá? Essa mão de obra, tanto na encomenda como na mita, tudo legitimado, regulamentado, né, pela coroa espanhola. Aqui nós temos uma imagem, uma xilogravura, né, que mostra o interior de uma das minas da região de Potosí, produtora de prata, né? Você tem uma ideia, foi tanta prata produzida nesse período que houve uma deflação do preço desse metal. E as regiões produtoras, né, principalmente na região dos Andes, e as condições de trabalho precárias desses trabalhadores que se dedicavam à exploração mineral. Bom, sociedade colonial na América Espanhola. Então, você tem aqui, agora a gente vai passar para a parte da sociedade, onde a gente vai analisar a estruturação, né, dessa população dentro da América Espanhola. No campo das elites, nós temos basicamente dois grupos, chapetones e crioulos. Eu vou falar deles daqui a pouco. Antes, eu gostaria só que você observasse essa pirâmide social. Então, no topo, você tem os chapetones, crioulos, mestiços, índios e escravos africanos. Uma sociedade extremamente hierarquizada, uma sociedade onde os papéis sociais de cada indivíduo estão muito bem definidos, uma sociedade com pouca mobilidade social, reproduzindo o modelo, né, de sociedade segmental que existia dentro do antigo regime europeu, né? Vamos lá, vamos falar das camadas que compunham essa sociedade. Chapetones, primeiramente, quem eram esses chapetones? Os chapetones eram espanhóis nascidos na Espanha. Você está falando espanhol nascido na Espanha? É, porque o colono que nascia na América também era espanhol, só que ele não era o espanhol nascido na Europa, ele era um espanhol americano, né? Então você tem que observar essas questões desse período específico. Então o chapetone é um espanhol nascido na Espanha que vinha para a América com o objetivo de ocupar cargos políticos administrativos. Eram então a elite da sociedade colonial, né? Devido ao fato deles serem, entre aspas, espanhóis puro sangue, né, europeus, esse grupo tinha privilégios econômicos, privilégios políticos, participavam da administração dos territórios e também não pagavam tributos, né, não pagavam impostos. Então, você tinha essa condição de privilégio. Logo abaixo, você tinha a elite crioula. Esse termo crioulo aqui não tem nada a ver com cor de pele, nada. Crioulo é o espanhol nascido na colônia, na América. Quem eram os crioulos? Grandes fazendeiros, grandes comerciantes, mineradores. Esse grupo era a elite econômica da sociedade colonial espanhola, porém não tinha os mesmos privilégios de participação política, né, que os chapetones possuíam. Aonde que os crioulos atuavam? Nas câmaras municipais, os chamados cabildos. Então, enquanto a elite chapetone tinha um privilégio, vamos dizer assim, a nível geral, dentro de um vice-reino, de uma capitania, os crioulos só podiam manifestar-se politicamente dentro dos cabildos dessas câmaras municipais que administravam as cidades coloniais espanholas. Inclusive, com o passar do tempo, vai aumentando, né, essa rixa entre crioulos e chapetones, e isso é um dos fatores que vai provocar os movimentos de independência da América Espanhola lá no século XIX, mas isso é um assunto que nós vamos tratar mais adiante. Camadas intermediárias. Você tinha mestiços, né, espanhóis que se misturaram com os nativos, pequenos comerciantes, artesãos, trabalhadores livres e assalariados, tá? Logo abaixo, os indígenas, que compunham boa parte, a maior parte da população dos territórios espanhóis, tá? Que era uma população pobre,
sistematicamente explorada, né, economicamente como mão de obra para os empreendimentos espanhóis. Não tinham direitos políticos, participação política, enfim, foi a população mais sofreu, né, dentro dessa dinâmica do processo de colonização. E no baixo ali, né, na base da pirâmide, você tem a questão da presença, né, da colonização, perdão, do grupo que é os escravos, que é a base dessa sociedade colonial. Rapidamente, eu vou fazer um comentário sobre a colonização inglesa, francesa e holandesa, as outras colonizações que nós temos dentro dessa dinâmica da história americana. No primeiro vídeo eu falei um pouco sobre aquela dinâmica colônia e povoamento, colônia e exploração. A caracterização da colônia americana, né, inglesa na América, que deu origem aos Estados Unidos, ela é diferente da nossa. Primeiro, o perfil do colono, né? Você tem um colono que está fugindo da Inglaterra, das perseguições políticas e das perseguições religiosas, um sujeito que cruza o Atlântico não com aquele olhar de voltar, né, de ficar vislumbrando a Inglaterra como um ideal de sociedade, de cultura a ser reproduzido, mas um indivíduo que vem para a América com o intuito de recomeçar, de reestabelecer uma nova sociedade pautada na igualdade de direitos, tanto políticos como religiosos. Então essa base da ideia de democracia, de liberdade, América, terra da liberdade, isso está no gênesis, né, do processo de exploração da colonização inglesa na América. Outra questão, professor, por que os ingleses não estabeleceram o sistema de exploração nas 13 colônias? Porque lá, geograficamente falando, não havia as condições necessárias para isso. Primeiro, não encontraram metais preciosos em larga escala. Segundo, o clima frio, muito parecido com o clima europeu, inviabilizava, né, o desenvolvimento de uma colônia de exploração típica, como a nossa, uma plantation de cana-de-açúcar, por exemplo. Então, é um modelo diferente do nosso, e que teve essas particularidades, né, esses elementos, né, que tornam a dinâmica diferente. Por isso, não caia naquele reducionismo de boteco, que se a gente fosse colonizado pela Inglaterra, seríamos os Estados Unidos. Não, seríamos uma Jamaica. Né? Como a Jamaica foi colônia inglesa, além das 13 colônias, os ingleses tinham algumas ilhas ali no Caribe, né? E ali eles aplicaram sistematicamente a colonização de exploração, como o caso da Jamaica. Né? A França também estabeleceu-se na América, dominando territórios da América do Norte, a Louisiana, aquela parte centro-sul dos Estados Unidos, e o Canadá também, né, tiveram acesso a esse território, mas a presença francesa na América do Norte ela foi breve. Né? Em meados do século XVIII, a Guerra dos 7 Anos, a França foi derrotada pela Inglaterra e ela acabou perdendo boa parte dos seus territórios na América do Norte. No Caribe, os franceses se destacaram na exploração e colonização do Haiti, né? Uma região que sofreu um processo de exploração econômico, né, de colonização muito parecido com o nosso. E na América do Sul você tem a Guiana Francesa, que até hoje é um protetorado. Né? Além disso, os franceses tentaram se estabelecer no Brasil nos anos 1550, 1560, com a chamada França Antártida. Nós já falamos disso, estudamos isso lá na história do Brasil, né? No Brasil pré-colonial, falamos disso aí nas aulas passadas, então não vou retomar esse assunto. Além disso, você tem também a presença holandesa na América. E essa presença holandesa ela faz uma intersecção com a história do Brasil, porque os holandeses se fixaram no século XVII no Nordeste brasileiro, especialmente em Pernambuco, dentro daquela dinâmica, né, da União Ibérica, da guerra entre Espanha e Holanda, enfim, um aspecto também que a gente já estudou dentro desse ano. Então, eu chamo a atenção de vocês principalmente para o fato da colonização inglesa, né? O modelo de colonização ele é diferente, o perfil de colono diferente, uma intenção de colonização diferente, e isso mostra essa distância, né,
dos processos entre a América Ibérica, Espanha, os territórios espanhóis e portugueses e os territórios ingleses, na América do Norte, nas 13 colônias especificamente. Beleza? Fiquem com Deus, até a próxima!